Senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna, antes de tudo, para desfazer aqui o presidente Antônio Carlos Valadares, do Estado de Sergipe, lá do Nordeste, como nós baianos lá da Bahia, e tantos outros nordestinos. A discriminação que às vezes acontece para com o Nordeste, senador Valadares, é uma coisa que chama atenção. Eu li nos jornais aqui do Sul e algumas revistas de que o povo do Nordeste chama o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, como o Andrade, numa forma pejorativa de tratar o povo nordestino, como se o Nordeste fosse uma fábrica de homens e mulheres e jovens que não soubesse ler, escrever e que não tivesse boa inteligência. Pelo contrário, se tem algumas figuras que podem se destacar nas letras, nas artes, nas letras jurídicas, são exatamente nordestinos. Ninguém superou Rui Barbosa, a minha terra natal. Nasci lá no interior da Bahia, em Rui Barbosa. Não conheço poeta que tenha superado Castro Alves, muito menos escritor brasileiro que tenha superado Jorge Amado. Então, alguma parte da imprensa aqui do Sul e de revistas ficam, de alguma forma, querendo deslustrar a imagem do nosso povo. E eu faço aqui o meu protesto. Na Bahia, nos estados do Nordeste, nós conhecemos Fernando Haddad, como conhecemos também Juscelino Kubitschek, aí em 54, e voltamos com ele, e ele foi presidente da República, apenas para desfazer essa forma de querer diminuir o povo nordestino. Eu fico indignado com isso. Fernando Haddad foi um grande ministro da Educação do governo Lula. Através dele, vários avanços aconteceram no Brasil e deixou a sua marca. Só no meu estado, e a senadora Liz sabe disso, nós passamos 200 anos com uma única universidade federal. Uma única universidade federal. Fernando Haddad e Lula levaram para a Bahia mais 5 universidades federais. 5 universidades federais. Além disso, para homenagear os nossos irmãos da África, e a Bahia tem um débito muito grande com o povo negro e os afrodescendentes, o Lula construiu na cidade de São Francisco do Conde uma universidade lusófona para atender aqueles que vieram da África nos navios negreiros e que hoje voltam para a Bahia para se formar, para ter capacidade de disputar o mercado de trabalho. Essas coisas conhecem quem vive próximo do povo, quem está próximo do povo e conhece as dificuldades sociais do povo. Me formei em medicina em 1972, uma universidade federal só. Ele levou 5 para a Bahia, 5 faculdades de medicina para a Bahia. Hoje, as pessoas economicamente mais fracas estão levando seus filhos para a formatura nas universidades federais por esse investimento. Nós passamos praticamente 200 anos que tínhamos só uma escola técnica. Na gestão do presidente Lula, foram mais 32 novas escolas técnicas para treinar aqueles que hoje estão nas fábricas do nosso estado, no polo industrial de Camaçari e várias outras fábricas do nosso estado. Tanto, eu venho aqui para rebater essa discriminação odiosa contra o povo do Nordeste. Nós conhecemos, presidente Antônio Carlos Valadares, Fernando Haddad, ministro da Educação. Não é o Andrade que aqui as grandes revistas estão colocando para o povo nordestino, não. E é lá no Nordeste onde está a resistência, onde esteve a maior resistência ao impeachment
e ao golpe da presidente Dilma, e que se referiu aqui o nobre senador Lindenberg Farias. E eu vou complementar isso com uma crítica a esse poder invisível que lá na Câmara Federal deu 2/3 para caçar a presidente e deu 2/3 para não deixar o Michel Temer ser investigado nesse escândalo todo, desde que ela assumiu, nesse escândalo todo que aí está. Os ex-ministros que não estão presos estão com tornozeleira em suas residências. E aqui está, o jornal francês Le Monde faz uma observação, esmiuça o que é o Brasil hoje. E diz aqui, em vários itens, senador Raimundo Lira. Primeiro item, o foco do poder no Brasil não está na política, mas na economia. Quem comanda a sociedade é o complexo financeiro empresarial com dimensões globais e com formações específicas locais. Os donos do poder não são os políticos. Eu concordo com isso. A maioria na Câmara e no Senado não vai pelos interesses coletivos, pelos interesses do povo. Vai comandado por esse poder invisível. São instrumentos verdadeiros donos do poder. Terceiro item que o Le Monde, jornal francês, fala. O verdadeiro exercício do poder é invisível no Brasil. O que vemos, na verdade, é a construção planejada de uma narrativa fantasiosa com aparência de realidade para criar a sensação de participação consciente e cidadã dos que informam pelos meios de comunicações tradicionais. Os grandes meios de comunicações não se constituem de órgãos de imprensa, ou seja, instituições autônomas, cujo objetivo é a notícia e que podem ser independentes ou, eventualmente, compradas ou cooptadas por interesses. Eles são atualmente grandes conglomerados econômicos que também compõem o complexo financeiro empresarial que comanda o poder invisível. Portanto, participam do exercício invisível do poder, utilizando seus recursos de formação, de consciência e de opinião pública. Os donos do poder não apoiam partidos ou políticos específicos. Sua tática é apoiar quem lhe convém e destruir quem lhe estorva. Isso muda de acordo com a conjuntura. O exercício real do poder não tem partido e sua única ideologia é a supremacia do mercado e do lucro. O complexo financeiro empresarial global pode apostar ora em Lula, ora em um político do PSDB, ora em Temer, como apostou no golpe aqui do impeachment, ora em um aventureiro qualquer da política, como agora tem aí um dos aventureiros mais perigosos que pode transformar esse país num campo de guerra, que é o Bolsonaro. E pode destruir qualquer um desses por conveniência própria. Pode destruir o Lula, o Temer, o Fernando Henrique na época, qualquer um deles, esse poder invisível de complexo empresarial pode fazer isso. 7 item. Por isso, o exercício do poder está no Brasil no campo subjetivo. Responsabilidade da mídia corporativa. Em um momento, demoniza Lula. Em outro, demoniza Dilma. E logo depois, Cunha, Temer, Aécio, Jucá. Tudo faz parte de um jogo estratégico com cuidadosas análises das condições objetivas e subjetivas da conjuntura. O complexo financeiro empresarial que domina o Brasil não tem opção partidária, não veste nenhuma camisa na política, nem defende pessoas. Sua intenção é tornar as leis e a administração do país totalmente favoráveis para suas metas de maximização de lucros e de ganhos extorsivos. Vai mais o Le Monde. Item 9. Assim, os donos do poder não querem um governo ou outro à toa. Eles querem, na conjuntura atual, a reforma na Previdência no modelo que prejudica o trabalhador, o fim das leis trabalhistas e o alívio
dos tributos dos ricos. Por isso, nem a Câmara, nem o Senado até hoje não aprovou o projeto de taxação dos lucros das grandes empresas e também dos ricos. Quem paga imposto nesse país é a classe média e o pobre. Se a conjuntura indicar que Temer não é o melhor para isso, não hesitarão em rifá-lo. Uma coisa não quer, é que o povo brasileiro decida sobre o seu próprio destino e o destino do seu país. Portanto, cada notícia é um lance do jogo. Cada escândalo é um movimento tático. Analisar a conjuntura não é ler a notícia, é especular sobre a estratégia que justifica cada movimento tático do complexo financeiro empresarial. Poder reagir também de maneira estratégica. A queda do Temer pode ser uma coisa boa, mas é um movimento tático em uma estratégia mais ampla de quem comanda o poder. O que realmente importa é o que virá depois, é o lucro. Lembremos-nos, eles são mais espertos, por isso estão no poder e com o poder invisível dominam a maioria da Câmara Federal e do Senado Federal, como fizeram aqui no golpe do impeachment contra a presidente Dilma. Mas eu queria chegar, senador Renan, a uma decisão que me chamou a atenção. A decisão do ministro Fachin, no caso da interpretação dos direitos do presidente Lula. E eu vou ler aqui, palavra do Fachin, não são minhas palavras. Ele escreve: o judiciário não reescreve a Constituição, nem edita as leis, cumpre as regras e fazem cumpri-las, disse o ministro. Não vejo espaço constitucional para amparar o afastamento, sem mais, do presidente Lula. A decisão que veio tomar o Comitê de Direitos Humanos, ou seja, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi totalmente equivocada, segundo o ministro Fachin. E ele diz mais aqui: a decisão produz efeitos internos no Brasil, diz Fachin, porque é o próprio texto constitucional que define o momento a partir do qual um tratado de direitos humanos passa a ter efeito. Isto é, o do depósito do instrumento de ratificação, momento a partir do qual o Estado brasileiro se torna parte de um tratado constitucional. É o ministro Fachin que falou isso aqui. Foi voz única lá, mas eu concordo plenamente com ele. Porque, na verdade, a estratégia continua para cercear o direito de um grande presidente da República, que foi um grande presidente, disputar o pleito atual, e se disputasse, sem nenhuma dúvida, ele estaria eleito no dia 7 de outubro de 2018. Até porque é só comparar o projeto de centro-esquerda ou centro-social que foi feito pelo presidente Lula e ver o que foi feito no passado pelos outros presidentes. Portanto, eu venho aqui hoje para mostrar a minha indignação, senador Renan Calheiro e ex-presidente desse Senado Federal. Vossa Excelência não estava aqui, mas eu vim aqui rebater parte da imprensa, da grande imprensa, que está falando que no Nordeste se chama o Fernando Haddad de Andrade, querendo, de forma pejorativa, deslustrar a imagem do povo nordestino. E o povo nordestino tem muito mais fibra, muito mais coragem, decisão e cultura de que muitos deles que estão falando assim. E a reafirmação da nossa luta, da liberdade e da democracia do povo do Nordeste.